Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas? Meu Deus, cara! Meu Deus! Nossa, cara. Então você acredita que o empreendedorismo é uma coisa boa para o Brasil? Ah, que legal. Fale aí para São Paulo como você não é tão de esquerda assim. Vai lá. Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, Sim. Tenho conversado com muitos jovens empreendedores. Faz o seguinte, dá uma olhada nas prefeituras do PT e na prefeitura, na única prefeitura do PSOL no Brasil, né, que perdeu a eleição agora com 77% de rejeição. Eu vou te dizer, irmão, prefeitura quando é da esquerda, irmão, eu já trabalhei em Guarulhos, cara, que foi refém do PT por, sei lá, mais de 18 anos. Periferia. E hoje a prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a agência municipal de crédito com juros subsidiado para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho. Né? A prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para ajudar. Então, como é a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo. Né? Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento no país é empresa. Não é um empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas. Né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte. Você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Você viu que ele fez duas perguntas. O cara vai fazer para abrir empresa. Agora ele mudou. Agora, você acha que o poder público tem que estimular o... Meu Deus, cara. Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia. Né? Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a prefeitura dar incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Isso é o problema, e a solução? Eu estive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles, se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação. Cara, isso aqui parece assim, que agonia. Peguem os meus vídeos de 2020, eu falava exatamente isso. Cara, quantos call centers a gente não consegue fazer nas periferias de São Paulo se você não fizer regularização fundiária? Melhorar o plano diretor para que possa haver construções ali, melhorar as leis de zoneamento para que os prédios que já existem possam ser usados, né, para isso, né? Baixar ISS para as empresas e para a periferia. Cara, é uma cópia do nosso plano de governo. Isso aqui. Estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. Só uma coisa, pega o meu plano de governo 2020, pega o do Boulos e vê em qual dos dois que isso está. Estava no meu, o único que apresentou isso. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública. É dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dar o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. Se a prefeitura der esse incentivo, ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário. Ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado, atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. O pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não está batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha, eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu tô aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você tá assistindo aí,
que você, seu time, tomasse a decisão de entrar logo em seguida. Pelo respeito, né, da quantidade de votos que eu tive aí. Eu tô aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu tô aqui humildemente fazendo essas perguntas, né? Preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem está assistindo, escreve aí, escreve, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, para quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de tudo, isso é tudo. Acho que deve ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas. Ô, Guilherme, conta para mim como é que você vai fazer. Dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa, né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa. Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso real no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante. A terceira, só para te corrigir, que você vai ter que falar mais 2, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. Nem sempre. Às vezes tem multas, às vezes tem cara que realmente deve aquilo e está dando jeitos para não pagar. Nem sempre, nem sempre. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo um imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar, essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá, por determinações legais, e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na prefeitura de São Paulo... Deixa eu falar uma parada. Quem dera o problema orçamentário, não só de São Paulo, mas do Brasil, fosse desvio de dinheiro público. É óbvio que é um problema, é óbvio que tem que acabar. Mas a real é que, em termos proporcionais, mesmo que você zerasse a corrupção, né, o que nunca vai acontecer em lugar nenhum do mundo isso acontece, mas mesmo que você zerasse, a verdade é que a ineficiência ela é muito mais prejudicial do que a corrupção em si. Paulo, alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche... Isso é resposta fácil, resposta preguiçosa. Foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue. Pediu um favor. Mas... Ô, Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu estou te entrevistando. Não entra nesse jogo, porque eu posso fazer mais perguntas. E aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil. Para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes... Mas claro, cara. Mas falar que eu não vou fazer corrupção, vou combater a corrupção dentro da prefeitura, é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas sem mexer R$1 no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Eu também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Opa. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. E eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala, esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feitas por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né?
E que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, tem um clipe aqui. Meu Deus, cara. Desde Meu Deus, cara. de, Uma piada, isso não é possível. Deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saiu 80 mil notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez no governo, foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque é a ideia do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Quem votou em você no primeiro turno, votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória, vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo. Uma parte da imprensa entendeu, nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum. Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo.